Ah, você deveria ter lançado um livro em um ano. Você lançou 3 livros em um ano. Tem gente que não entende porque eu lancei 3 livros em um ano. Você tá entendendo? Aí eu vou explicar aqui pra vocês. Vou tentar explicar, né? Pra vocês. Gente, entendam. Eu não trabalho de carteira assinada. Eu sou deficiente física. Eu passo o dia todo na minha casa. Você tá entendendo? E no meio de todo esse tédio, da qual eu descrevo, até na história A Fada Celestia, tem muitos trechos da Fada Celestia, principalmente o começo, e indo pro longo do livro, é uma descrição da minha própria vida, entendeu? Quando eu falo ali sobre o tédio que a Fada Celestia ela passa, exatamente era o tédio que eu estou a passar, entendeu? Eu moro sozinha, como é? Não tem nada para fazer dentro de casa, então para não fazer besteira eu fui fazer livro. Qual é o problema de vocês? Ah, porque tu não deveria ter lançado 3 livros em um ano. Qual é o problema de vocês de eu ter lançado 3 livros em um ano, gente? Né? Aí fica querendo dizer que, não, foi a IA que fez, foi outro, né? Não foi. Tudo bem, eu usei o recurso da internet, IA, para corrigir os erros de texto, né? Os erros gramaticais, ortográficos, eu consultava direto o Google, o ChatGPT, como se escreve essa palavra, e eu perguntava. Claro, gente, né? Aí eu comecei a desenhar, peraí. Pronto, retornando o áudio. Aí eu fui consultando, né? Aí eu desenhei o personagem, tudinho. Por quê? Porque eu tenho tempo, gente. Né? Eu tenho tempo. Por quê? Porque eu não faço nada. Eu tenho uma gráfica dentro da minha casa. Tiro xerox, impressão, que quase não vem cliente. Quando vem é raro, por exemplo, só pra você ter ideia, hoje, sabe quanto eu faturei na minha gráfica? R$3. Acredita, R$3 e já tá entardecer, já tá no entardecer. E R$3 eu faturei hoje na minha gráfica, tirando o xerox. Você tá entendendo? Então essa é a minha vida, né? Se não fosse pelo INSS, eu acho que eu passaria fome, com certeza. Porque como eu não tenho trabalho de carteira assinada, aí eu pago o quê? Aluguel, e para piorar, tô pagando 2 empréstimos. Tá entendendo? Então eu fui o quê? Investi na minha arte. Lancei 3 livros no mesmo ano, porque talvez fosse melhor mesmo eu tivesse guardado os livros e ter esperado para lançar em cada ano. Mas eu tava muito ansiosa, gente. Eu aproveitei que eu tava com o dinheiro do Pix e investi no livro. Você tá entendendo? Né? Então, gente, não é brincadeira. Você tem que entender. Eu não sou como um professor, uma psicóloga, que tem várias profissões e não tem tempo para se dedicar inteiramente à sua obra. Eu tenho tempo. Tá entendendo? Eu passei várias madrugadas, era o dia todo, manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Você tá entendendo? Então, por isso que eu lancei 3 livros em um ano. Qual é o problema de vocês? Né? Aí fica me criticando, fica achando que foi a IA que gerou o livro pra ela. Não foi. E as capas que eu pedi pela IA pra fazer, eu tirei, eu removi. Por quê? Porque eu tinha desenhado, mas só que eu não gostei. Aí o que eu fiz? Eu pedi pra IA fazer. Aí o povo começaram a criticar, né? Pelo primeiro livro que eu lancei, A Fada Celestia. Começaram a criticar a capa, porque eu pedi para a IA transformar em digital. Então, o que eu fiz? Eu tirei o digital, porque assim, tira a capa digital, e só confia no teu trabalho. Pronto, foi o que eu fiz. Eu lancei a bonequinha de Paris sendo ilustrado por mim.
é uma ilustração totalmente minha. Tá entendendo? E eu tenho um vídeo que eu gravo provando que eu realmente fiz a ilustração. É só você me acompanhar, gente. Pelo Instagram, né? Antes de me criticar, me julgar, me acompanhe pelo Instagram, pelo Facebook, pelo blog. E vocês vão ver que eu não sou conteúdo, eu não sou artista gerada pela IA. Eu sou uma artista, me respeita, tá? Desde pequena eu batalho no mundo da arte. Tá entendendo? E agora eu estou cursando artes visuais pela Estácio. Tá entendendo? Na modalidade EAD, né? Que é ensino à distância, né? Porque era o que dava mais em conta, né, gente? O negócio tá... Eu queria presencial, mas não deu. Mas também tá muito legal, porque tá muito bom também o estudo, mesmo tendo a distância pela internet. O importante é no final pegar o diploma, né? Passar nas provas, fazer as provas tudo certinho. E e pegar o diploma. Mas, Mas tá entendendo? Então vocês têm que entender, eu tenho tempo, eu não tenho filho para cuidar. Tá entendendo? Né? O meu cachorro faleceu, o único que eu cuidava era o cachorro, mas meu cachorro adoeceu e morreu de um jeito horrível. Quando eu boto a história da Fada Celestia perdendo o cachorro dela, Fubá, sou eu perdendo o Marrom. Você tá entendendo? A Fada Celestia passa por uma perda, ela perde o cachorro dela, Fubá, que era marronzinho, né? Que era um marrom todo alaranjado, né? E eu perdi mesmo o meu cachorro, que era marrom, o marrom todo alaranjado, né? Então, o trabalho eu me dediquei literalmente ao livro, à arte, tá entendendo? E a minha casa é o sinal disso, entendeu? Porque eu deixei até os trabalhos domésticos de lado, né? Tô tentando colocar um pouco de organização agora, mas você tá entendendo? Então, tipo assim, por isso que eu lancei 3 livros, né? 2 livros que foi, um tem 38 páginas, a Fada Celestia tem 38 páginas, o outro livro tem 36 páginas, que é a bonequinha de Paris, né? E o terceiro tem 132 páginas. Você tá entendendo? Então, também foram curto, tá entendendo? São histórias curtas, mas muito profundas, tá entendendo? Muito importante, que eu fiz com muito amor e dedicação. Gente, não é justo vocês querer, sabe, diminuir a obra por causa desse fator, gente. Tá entendendo? Não é justo o que vocês estão fazendo comigo, sabe? De querer rejeitar a minha obra só pelo simples fato de eu ter lançado 3 livros em um ano. Tá entendendo? Achando que, não, é porque foi a IA, ela gerou assim no Vale. Não foi a IA, gente. Olha, eu posso dar prova. Eu posso dar prova que os meus livros não foi gerado pela IA. Quer uma prova? Eu vou te dar uma prova. Eu não deveria dizer isso, mas eu vou dizer. Olha, tem um erro no livro A Fada Celestia. Um erro que só eu poderia cometer. Por quê? Porque não, o ChatGPT ou a IA, ela nunca ia cometer esse erro. E eu cometi. Eu só percebi depois que já estava lançado. Só muito depois que já estava lançado, aí eu percebi. Tá entendendo? Querida, qual é o erro? Eu vou lhe dizer. Na história da Fada Celestia, eu escrevo toda a história, muito bom, com muitas cenas bacanas, muito bom, entendeu? Porque o livro, a história é emocionante, é lindo, é bonito. Porém, tem um detalhe. E o detalhe, vê, isso é típico, às vezes é típico de mim.
De sempre esquecer. Às vezes eu esqueço a coisa mais simples, eu esqueço de colocar na obra. Aí o que, Cris? Presta atenção. Eu esqueci de colocar na obra a fada celestina, sabe o quê? A varinha. Onde já se viu uma fada sem a varinha mágica? Era pra ter colocado a varinha mágica. Eu coloquei a bruxa com a sua vassoura. Chega uma hora que a bruxa, né? A bruxa Juju, ela pega a vassoura, né? Ela pega uma vareta que tava dentro do seu bolso e de repente a vareta se transforma em uma vassoura. Só que eu esqueci de escrever a fada celestina com a sua vareta mágica. Por quê? Porque todas as fadas não têm a sua varinha mágica, né? As suas varinhas mágicas. Pronto, se fosse o ChatGPT ou se fosse a IA escrevendo, ela não ia esquecer esse detalhe. Porque, no fundo, isso já faz parte, né? Dos contos de fada. Eu escrevo várias outras coisas para a fada celestina, menos a vareta. Foi esse erro eu cometi, engraçado, isso é típico de mim. Esse erro também eu cometi num quadro, numa tela. Numa tela muito, depois eu boto a foto da tela. Mas depois eu corrigi a tela. Mas eu fico pensando, não era para ter corrigido, era para ter deixado, porque ficou algo inusitado, né? Ficou algo bem típico, assim. Ele viu que é um quadro que eu desenhei e pintei a tinta a óleo há muito tempo. Na própria tela tem um ano do tempo de quando eu pintei, né? Que eu já esqueci, mas é só eu ir lá para tirar a foto novamente da tela, né? Que eu não vou me levantar agora aqui, mas dá para ver o ano da tela, né? Já faz mais de 5 anos, mais de 7 anos já. Aí eu desenhei toda a tela e esqueci um detalhe na tela. Um detalhe importante, que foi a orelha. Tá entendendo? Eu esqueci a orelha, de colocar a orelha do rapaz. Tá entendendo? Da tela. Desenhei tudo, só esqueci a orelha. Aí quando eu olhei, no final da tela, quando eu fui observar a tela, às vezes estava faltando alguma coisa. Aí eu olhei de novo. Cris, a orelha. Cadê a orelha? Ele tá sem orelha. Eu tô assim também, tá sem orelha. Eu tinha que colocar uma orelhinha, né? Tá sem orelha, eu tinha esquecido a orelha. Tá entendendo? A mesma coisa aconteceu no livro A Fada Celestina. Eu esqueci a vareta mágica. Aí eu consegui corrigir. Na tela. Eu coloquei novamente a orelha na tela. Pintei por cima, né? Ficou aquela coisa estranha, mas deu pra passar. Mas foi isso, tá entendendo? Essa é uma prova que eu escrevi, tá, gente? É muito chato quando você paga mau preço para escrever uma obra e a pessoa começa a desprezar você, sabe? Isso dói, sabe, gente? Achando que não foi ela que escreveu, ela tá, né? Tipo assim, poxa, né? Eu tenho um blog que eu conto grande parte das minhas obras, gente. Eu também sou uma artista, tá entendendo? Você gostando ou não, entendeu? Então, é isso, entendeu? Eu tô aqui tentando defender um pouco a minha reputação, tá entendendo? Qual é o problema de eu ter lançado 3 livros em um ano? Entendeu? Qual é o problema de você? E eu tô pensando em lançar outro ano que vem. Só que eu ainda vou trabalhar mais no livro, né? Eu ainda vou trabalhar mais no livro e eu espero que daqui até lá eu tenha recursos, porque como eu já gastei todas as minhas fichas no livro que eu já lancei, já gastei todas as minhas fichas, já estou até endividada, então já me falta recursos. Mas eu espero que daqui até lá eu consiga recursos para lançar os outros livros, da qual eu vou lhe dar. Não vou nem dizer o nome do título, né? Será
vai ser segredo de Estado. Mas é uma história linda que eu tô trabalhando, né? Aí fica assim, por que eu tô trabalhando nas histórias, etc. Por quê? Porque eu tenho tempo, gente. Eu tenho tempo, né? Eu tenho tempo, então por isso que eu tô trabalhando nas histórias. Vai, eu vou desligar e que Deus abençoe a cada um de vocês, tá?